Essa é a paz do Senhor Jesus. Você pode aplaudir a Ele? Você pode aplaudir a Ele? Aplauda ao seu Senhor, amém? Ao seu Senhor, ao seu Salvador, ao seu Redentor Jesus Cristo. Aplauda Ele nessa noite, pois Ele é digno de honra, glória, louvores e majestade. Aleluia, glória a Deus. Que bom ter você nesse lugar nessa noite. Que bom estarmos juntos para desfrutar da glória que Deus tem para derramar sobre nossas vidas. Eu não sei qual foi a condição que você entrou nesse lugar, mas se prepara que você vai sair de forma diferente. Diga: eu vou sair de uma forma diferente. Você não pode sair desse lugar da mesma forma que você entrou. Já tem gente frustrada demais lá fora, já tem gente desanimada demais lá fora, já tem muita gente que parou lá fora. É momento de nós nos levantarmos e falar igual Davi falou: uns confiam em carros, outros em cavalo, uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos. Diga: eu me levantei e estou de pé. Você está de pé nessa noite. Eu sei que o nosso Deus, Ele vai derramar sobre você graça, vai derramar sobre você maravilhas. Ele vai fazer coisas sobrenaturais acontecer na sua vida, em nome. Já olhou para quem está do teu lado? Já olhou? Não pode abraçar, não pode apertar a mão, mas pode olhar. Olha para essa pessoa espetacular que está do teu lado ainda. Hoje é domingo, é dia de estarmos juntos em comunhão. E perceba que essa pessoa Deus trouxe a esse lugar nessa noite com um grande propósito. Deus, Ele não trouxe essa pessoa por um acaso. Deus trouxe porque queria transformar inteiramente. E a forma de Deus transformar sempre começa por dentro. A forma de Deus transformar você sempre vai começar. Eu não sei como está o teu exterior, mas Paulo, ele me diz uma palavra: que ainda que o meu homem exterior se corrompa, contudo, o meu homem interior vai se renovando dia após dia, de glória. Como é que está o teu homem interior? O teu homem exterior talvez não tenha motivo para sorrir, o teu homem exterior talvez não tenha motivo para se alegrar, não tenha motivos para dar festa, mas a minha pergunta é: como está o teu homem interior nesse momento? O homem exterior, ele vai se degradando com o tempo, mas o homem interior, ele vai se renovando com o tempo. O sentido, ele é inverso. O que é exterior vai se destruindo, mas o que é interior vai se renovando, vai renascendo dia após dia. E quando o Espírito Santo, ele traz essa verdade ao meu coração, eu entro nesse lugar e eu falo: Senhor, eu não quero nada mais do que a Tua glória sobre a minha vida. Eu não quero nada mais do que te agradecer pelo que Tu és, pelo que Tu fazes, por aquilo que ainda o Senhor vai fazer em cada um de nós. E essa revolução, ela pode começar nesse lugar. Essa revolução pode começar nessa noite. Essa revolução pode começar em mim e em você. Mas você precisa hoje abrir os teus olhos e entender que talvez você não teve tudo o que você queria, mas o Senhor, Ele foi bom com você. Deus, Ele foi bom com você. Mas pastor, eu passei uma tribulação tremenda hoje, mas eu quero continuar afirmando para você: Deus, Ele foi bom com você. Passou, o dia foi de tempestade para mim, mas Deus, Ele foi bom para você. Pastor, hoje eu fui caluniada, mas Deus, Ele foi bom com você. Você passou por tudo isso e você tem um motivo para adorar, você tem um motivo para se alegrar. E nessa noite, nesse lugar, você vai olhar para os céus e você vai dizer: Senhor, obrigado. Obrigado pelo que eu sou, obrigado pelo que eu tenho, obrigado pelo que o Senhor pode me dar, obrigado. Porque muita gente queria estar onde você está hoje, e elas não têm forças para estar, elas não têm ninguém para convidar, ninguém para trazer. Quanta gente queria ter uma igreja como você tem hoje, e eles não têm. Quanta gente poderia ser grato como você é, e eles não são. E o tema de nossa mensagem nessa noite é: seja grato. Aí eu vou perguntar a você nessa noite: vai ser grato pelo quê? Pelo que você vai ser grato a Deus? Há uma canção que diz: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas. Continua ou paro? Já parei, certo?
Eu quero simplesmente agradecer a Deus por tudo que Ele é em minha vida, por cada estação, por cada tempo. Eu quero ser grato a Deus. A gratidão, ela vai voltar os céus a mim, ela vai trazer os céus à minha vida. A gratidão, ela vai fazer o mundo espiritual ele se renovar em minha vida. A minha visão, a minha percepção espiritual, ela vai se renovar. E eu vou começar a perceber que o Deus que habita em mim, Ele pode fazer muito mais do que eu creio ou posso imaginar. Ele pode fazer muito mais do que você crê ou pode imaginar. Abra sua Bíblia comigo agora, lá em 2 Crônicas. Abra aí lá em 2 Crônicas, capítulo 26, versos 4 e 5. 2 Crônicas, capítulo 26, verso 4 ao 5. Aleluia. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 26, 4 ao 5. À medida que você encontrar, queria te convidar a ficar de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Aleluia. Glorifica ao Senhor, Ele está nesse lugar, amém? A você que está aqui nos visitando nessa noite, que o Espírito Santo Ele seja com você. Receba o nosso abraço, receba o nosso carinho, receba o nosso amor nesse lugar. A MJC sempre vai estar de braços abertos para você e sempre vai ter uma mão estendida quando você precisar. Seja bem-vindo a essa família, em nome do Senhor Jesus. Todos encontraram? Todos encontraram? 2 Crônicas 26, 4 e 5 fala o seguinte: Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez. Deus o fez. Deus o fez. Pai, o Senhor é o Deus. O Senhor é o Deus que traz visões. O Senhor é o Deus que traz revelações. O Senhor é o Deus que não tem nada oculto e escondido que o Senhor não possa trazer à luz. O Senhor é o Deus que a cada momento nos ensina a andar contigo. E nós queremos a cada momento, Pai, estar nesse lugar e ter a confiança que Tu és nosso amigo, porque é isso que nós queremos ser, o teu amigo, o Teu amigo. Quem sabe um dia não seremos chamados como foi Abraão e Moisés, amigos de Deus. Quem sabe um dia não seremos chamados assim. Mas nessa noite nós queremos desfrutar de Tua companhia. Nós queremos desfrutar de Tua palavra. Então que a Tua palavra nessa noite, Pai, ela penetre dentro de cada um de nós. Ela vá na divisão da alma e do espírito. Ela faça, Pai, coisas sobrenaturais acontecer nessa noite. O que nós queremos é ver a Tua palavra revelada no coração de cada um de nós. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Então que essa palavra nessa noite, Pai, ela venha trazer o sobrenatural. Ela venha fazer, Pai, coisas extraordinárias acontecer no meio da Tua congregação. Que o desanimado nessa noite encontre forças para continuar a caminhada. Que o fraco se levante e encontre forças através da fé. Que o triste encontre alegria através de Tua mensagem, a mensagem da cruz. Que cada pessoa, Pai, que entrou nesse santuário nessa noite, eles possam sair, Pai, completamente abastecidos da Tua verdade. Porque eu sei que ela é o nosso pão. Ela é o pão vindo dos céus. Tu és a palavra revelada a cada um de nós. Então nessa noite fale de uma forma especial. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. E quem crê diz amém. Pode sentar-se em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu começar esse sermão nessa noite falando para você que nós podemos até crescer, nós podemos até criar corpo, criar estrutura, nós podemos até ser conhecido pelos homens, mas nós não podemos esquecer de onde nós saímos. Todo homem que sabe de onde ele veio, ele não caminha perdido. Cada homem que lembra quem lhe estendeu a mão, nunca faltará uma mão quando ele precisar dela estendida. O homem que sempre entendeu quem lhe fez
crescer, quem lhe fez avançar, quem lhe fez percorrer caminhos que ele nunca imaginava percorrer, ele nunca vai parar de crescer. A exemplo disso, hoje nós queremos falar sobre o rei Uzias. Nós queremos falar sobre um homem que começou a governar com 16 anos de idade. E a Bíblia me diz que esse homem governou por 51 anos. Esse homem governou sobre o reino de Israel. E quando eu olho para Uzias governando, eu olho o início desse governo, eu olho o início desse reino agora, com uma visão que nos faz apaixonar. Porque o versículo começa dizendo: ele fez o que era reto aos olhos de Deus, ele fez o que agradava ao coração de Deus. Imagina só você chegar em lugares que você nunca imaginou que pudesse chegar, e chegando lá, você olhando para Deus e falando: Senhor, eu quero andar conforme tua palavra, eu quero andar conforme teus estatutos, eu quero andar conforme a tua verdade para o meu coração. Tem muita gente por aí hoje conquistando tanta coisa, mas quando conquista as pequenas coisas da vida, a primeira coisa que faz é esquecer do seu Senhor. Amazias, Uzias, ele chegou ao trono, e quando ele chega ao trono, ele começa agora a ter amizade. Ele começa a ter amizade com Zacarias, ele começa a estar com Zacarias, ele começa a andar com homens que eram entendidos nas visões, nas revelações celestiais. Esse rei tinha tudo para dar certo, esse rei, ele tinha tudo para avançar. No seu coração havia temor, no seu coração havia retidão, no seu coração havia reverência pelo seu Deus. Cada vez que ele olhava para Israel, ele não se via só no trono, ele não se via só no governo, mas ele via governando com ele o Deus do céu e da terra. Ei, quantas vezes nós temos a oportunidade de sentar em lugares altos, e nós queremos governar da nossa forma, nós queremos fazer do nosso jeito. Quantas vezes Deus, ele deu coisas grandiosas a você? Quantas vezes Deus, ele te deu um esposo espetacular, uma esposa espetacular, um lar para você governar, um lar para você administrar. E quando você chega nesse projeto de família, que você se encontra governando a sua casa, a sua família, a primeira coisa que você faz é esquecer que não há governo reto se não for orientado pela palavra, não há governo reto se não for orientado por Deus, não há governo reto se não fizer conforme está nas Escrituras. Quantas vezes você queremos acertar, queremos fazer a coisa certa, mas queremos fazer isso distante de Deus. Esse mundo presente tem nos colocado em uma correria tão grande, que a coisa que nós mais enxergamos é a destruição, é o caos batendo na porta. E essa carreira desenfreada tem levado o homem a não perceber o caos que ele tem se colocado. São pessoas que tinham tudo para dar certo, são pessoas que tinham tudo para crescer na vida, para florescer na vida, mas pegaram um caminho contrário ao caminho que Uzias ele pegou. Nós gostamos dos nossos caminhos, e a Bíblia me diz que os caminhos do homem parecem ser perfeitos, mas o final dele gera morte, o final dele conduz à morte. Então todo o caminho humano, ele vai me levar à destruição. Por isso Amazias preferiu seguir a Deus, por isso Amazias preferiu andar com Deus. Aí a minha pergunta nessa noite é: com quem você tem andado? Quem você tem chamado para ir para o trabalho com você? Quem você tem chamado para construir a tua casa com você? Quem você tem chamado para construir as tuas amizades com você? São homens de visões, são pessoas de revelação, são mulheres de oração, são pessoas que estão na igreja. Qual o tipo de pessoa que você está se relacionando? Pastor, a minha vida não está dando certo, mas pergunta para você mesmo: por que a tua vida não está dando certo? Porque tudo que você põe a mão está dando errado. Será que não chegou o tempo de nós começarmos a observar as Escrituras e fazer o que Uzias fez no começo do seu reino? Começar a andar com Deus, começar a fazer reto, fazer o que é reto ao coração de Deus. Nós precisamos tirar aquele sentimento religioso do nosso coração e falar: não, a partir de hoje eu quero ser alguém apaixonado pela palavra, eu quero ser alguém apaixonado por Deus, eu quero entrar na igreja e não quero entrar como se ela fosse um lugar qualquer. Quando eu entrar na igreja, eu não quero esperar uma canção tocar,
Quando eu entrar na igreja, eu já quero sentir os céus invadindo minha vida. Quando eu entrar na igreja, eu já quero sentir os céus abalando as minhas estruturas. Eu quero chegar na igreja, eu quero ver as revelações acontecer. Eu quero ver o santuário se tornar para mim um lugar diferente. Esse lugar não pode ser igual ao sofá da sua sala, onde você assenta e é espectador de um programa de televisão. Não, nós estamos falando de um governo, estamos falando de conselhos, estamos falando de uma vida que precisa dar certo, uma vida que precisa ser grata. Mas para ser grato, você precisa descobrir por que você tem que ser grato. Uzias, ele andou com Deus, e quando ele começa a andar com Deus, quando ele faz a vontade de Deus, quando ele busca a Deus, a Bíblia me diz que Deus o fez. Quem está comigo? Quem está comigo? Deus o fez. Deus o fez. O segredo não estava em Uzias. O segredo estava, não é o tanto que você tem feito, é o quanto Deus ele tem feito através de você. É o que Deus ele tem feito através de você. Ah, mas eu estou fazendo sozinho, ninguém faz, eu não tenho ajuda de ninguém. Seja grato, porque você está fazendo sozinho, porque não é o que você faz, é o que Deus está fazendo através de você. Porque os jovens certamente se cansarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Uns dias certamente você se cansará, mas se você continuar andando com Deus, esperando em Deus, Deus vai renovar o reino de Israel. Você vai prosperar, você vai avançar. E o interessante é que Uzias ele começa a olhar para o seu reino. E o interessante é que o reino cresce, o reino avança, o reino se expande. O reino de Uzias passa a ser um dos maiores reinos daquela época. O reino de Uzias começa a se tornar um reino tão grande, Uzias começa a se tornar um rei tão percebível, que agora as nações, ela olha para Uzias e ela percebe que Uzias agora estava sendo honrado pelo Deus dos céus. As pessoas precisam olhar para você, e elas precisam ver aquilo que Deus tem feito através de você. Mas o que é que você tem dado para Deus governar em sua vida? Nós temos olhado para uma multidão de gente, para uma multidão de pessoas que não entenderam ainda que a vontade de Deus é que nós venhamos governar, que a vontade de Deus é que nós venhamos prosperar, é que nós venhamos crescer. Mas você precisa pegar e colocar diante de Deus aquilo que é o seu reino. Pastor, meu reino é a minha família, e está completamente desestruturada. A Bíblia me diz que Uzias pegou o reino do seu pai consertado, mas outros reis pegaram o reino completamente desajustado, mas eles colocaram diante de Deus. E quando eles colocam diante de Deus, Deus ele começa a ajustar. Não tente você ajustar a tua família, não tente você ajustar o teu trabalho. Coloca para Deus governar com você, e você vai ver Deus fazer prosperar. Mas pastor, não tem jeito, faz tempo que está dando errado. Eu sirvo a um Deus que ele pega aquilo que não existe e ele traz a existência. A tua família ela vai ser conhecida ainda, ela vai ser conhecida como sinônimo de restauração. Mas você precisa olhar para Deus e entender que não é o tamanho do teu problema, não é o tamanho da tua casa, não é o tamanho da tua dificuldade, não era o tamanho do reino de Israel, era o tamanho de quem estava fazendo reinar Israel, era o tamanho de quem estava fazendo Uzias reinar sobre aquele povo. É o tamanho do Deus que te levou a estar aonde você está. Mas pastor, o lugar que eu estou é um lugar de choro, é um lugar de dor. Eu entendo a expressão que você usa, eu entendo a dor que você parece ter. Mas você pode lembrar de Ezequiel? O Espírito pega Ezequiel e leva Ezequiel para onde? Não, levou para Califórnia, levou para as ilhas gregas, levou para um lugar espetacular na terra, levou para as cataratas do Foz do Iguaçu, levou para as praias do litoral nordestino. Não foi isso? Deus pega o profeta e leva ele para onde? Para um vale de ossos. Deixa eu falar para você que Ezequiel ele nunca veria ou nunca viveria em qualquer outro lugar aquilo que ele viveu no vale de ossos secos.
não é onde você está, é o que Deus quer fazer nesse lugar aonde você está. Não é como Israel estava, é o que Deus iria fazer através de Uzias, com aquele Israel que ele iria governar a partir daquele momento. Você está olhando o tamanho do caos, você está olhando o tamanho do problema, o tamanho da dificuldade, mas se você começar a andar com Deus, se você começar a fazer a vontade de Deus, nenhum caos será tão grande quanto Deus que tem te enviado a viver essa história. Uma história de ressurreição, uma história de avivamento, uma história de um sacudir. Mas pastor, como será isso? Eu não sei como será, mas a Bíblia me diz que quando o rei Uzias começou a andar com Deus, ele começou a fazer prosperar. Esse homem ia para a guerra, e quando ele ia para a guerra, Deus o ajudava em meio às guerras. Quando esse homem construiu exércitos, edificou exércitos, esse homem fez torres, esse homem edificou uma cidade, e a Bíblia me diz que Deus estava o ajudando. Era um rei governando, e Deus segurando na mão dele, falando: Uzias, eu estou aprovando. Uzias, eu estou com você. Uzias, esse negócio é meu. Uzias, eu e você andando junto, não tem quem possa nos parar. Eu e você, Uzias, andando junto, não há quem possa impedir o teu crescimento. Eu e você, Uzias, nessa parceria de obediência, nada e ninguém poderá calar a minha voz nessa terra. Se você a partir de hoje começar a andar com Deus, a história ela vai ser diferente. Se você hoje começar a andar com Deus, viver com Deus, se acompanhar com profetas, se acompanhar com pessoas de visões, a história ela será diferente. Ah, são 32 mil, não. Eu não quero que você vá com 32 mil, eu quero que você vá com 300. Porque se você for com 32, você vai achar que a batalha, quem venceu foi você. Às vezes Deus te pega, coloca em um lugar estreito, apertado, e você não entende. Porque a prosperidade de Israel não era de Uzias. O crescimento de Israel, ele não era de Uzias. O engrandecimento do reino de Israel não era de Uzias. A notícia que se espalhou sobre o engrandecimento desse rei e desse rei não era de Uzias. E quando Uzias percebe tudo crescendo em sua vida, Uzias ele começa a perder a intimidade com Deus. Uzias começa a se distanciar de Deus, porque Uzias ele agora pensava em seu coração: eu cresci, eu me tornei grande, eu estou avançando, eu sou conhecido sobre toda a terra. E quando Uzias ele olha ao redor, ele esqueceu de quem estava com ele. E um conselho que eu te daria é: quando você olhar ao seu redor, você lembre que nada do que você fez sozinho. Todas as conquistas que você teve nessa vida, das maiores às menores, você não conquistou sozinho. E Uzias ele trouxe esse pensamento que ele conquistou sozinho. Mas o interessante é que foi Deus que fez Uzias prosperar. Foi Deus que fez Uzias suficiente. Ele não cresceu o seu reino só. Cada vez que você vê o crescimento acontecendo em sua vida, você questione a você próprio: quem me fez crescer? Quem me fez chegar aonde eu estou? Sabe, um coração ingrato é uma das piores sensações que o homem pode sentir. E quando Uzias ele começa a olhar para si próprio, ele começa a falar: eu construí, eu edifiquei, eu fiz, a história começa a mudar para ele. E talvez a tua história hoje é essa: você não tem olhado para Deus e percebido como Ele foi bom com você. Você tem olhado para Deus, não percebeu o quanto Ele te fez crescer. Olha quem você era ontem, olha quem você é hoje. Olha de onde você saiu, olha o tanto de perdão que você recebeu, olha o tanto de graça que você recebeu. Mas o teu ânimo está desvanecendo porque você acha que você construiu só, você fez só, ninguém estava com você. E isso é um engano do teu coração, da tua mente. Não seja alguém ingrato, não seja. Quando você estava no vale, Ele estava com você. Quando foi para atravessar o mar, Ele estava com você. Quando foi para crescer Israel, para prosperar Israel, para crescer o exército, para levantar as muralhas, para levantar as torres, Deus estava com Uzias. Uzias não estava só.
Ei, você hoje olha para o trabalho que você tem, para a casa que você tem, para a família que você tem, e você esquece que tudo que você tem, que tudo que está acontecendo hoje, se não fosse a mão de Deus, não estaria acontecendo. Hoje você para dizer: eu não estou com vontade de ir para a igreja, eu estou desanimando na minha fé, eu não consigo mais caminhar como eu caminhava antes. Eu olho para uns dias, eu olho para você e eu falo: quando nós iremos aprender a ser gratos? Se cresci, se avancei, se me tornei o homem que me tornei, a mão de Deus sempre esteve lá, o cuidado de Deus sempre esteve lá. Mas se porventura eu vier a cair ou tropeçar, eu sei que a mão de Deus, ela também vai estar lá, porque eu sempre terei um coração grato. E nós devemos sempre ter um coração grato, porque se Deus, Ele me faz ser príncipe do Egito, Ele por alguma instância ou por alguma situação pode me fazer a ser fugitivo no deserto, mas Ele pode me fazer voltar ao Egito como profeta, Ele pode me fazer sair do Egito como libertador. Ei, Deus, Ele muda situações para que nós venhamos perceber que não é acerca de nós, não é acerca do tamanho que nós temos, é quem Deus Ele é. E quando Uzias cresceu, quando ele viu tudo avançar, Uzias ele acha que ele não precisa mais da igreja, ele não precisa mais do sacerdote, ele não precisa mais das amizades que ele tinha lá no começo do seu reino. E a primeira coisa que Uzias faz é querer ser sacerdote de si mesmo, é querer ser pastor de si mesmo. E isso é um dos maiores sinais de ingratidão que poderia nascer no coração de um homem. Quantos de nós já passamos por situações de ingratidão? Quantos de nós já estendemos a mão para tanta gente, já ajudamos tanta gente, e quando essas pessoas crescem, quando elas avançam, quando amadurecem, a primeira coisa que elas fazem é esquecer daquilo que você fez por ela. Quem te ensinou a andar de bicicleta? O que a gente mais escuta: eu aprendi a andar sozinho. Quem te ensinou a levantar paredes? Eu aprendi sozinho. Quem te ensinou a mexer em instalação? Eu aprendi sozinho. A ingratidão é um sentimento que ela vem acompanhado com a soberba. E quando o rei Uzias ele encontra essa ingratidão de não olhar para Deus e perceber que Deus estava com ele em todo o seu reino, ele entra no templo e ele acha que ele é soberano dentro do altar. Lá fora nós podemos ser prefeitos, governadores, deputados, senhores e senhoras de grande nome, mas aqui dentro todos nós somos servos. Aqui dentro cada um de nós temos o coração na qualidade de servos, e não podemos mudar isso, não podemos alterar isso. E quando Deus ele me traz a esse lugar, Ele me faz perceber a grandeza de quem Ele é na minha vida, eu vou olhar para trás, eu vou dizer: se o reino cresceu, se o reino avançou, se o reino prosperou, eu não vou abandonar Deus no meio da caminhada agora, eu vou caminhar com Ele até o fim. E se eu caminhar com Ele até o fim, eu sei que os meus dias finais não serão como os dias de Uzias. A minha história, ela não vai acabar como a história de Uzias, ela vai ser uma história diferente. Repita comigo: a minha história. Fala com fé, diga: a minha história, ela vai ser uma história diferente. Eu serei grato e eu vou ensinar gratidão. Uzias ele entra no templo, e quando ele entra no templo, ele entra para dizer: agora eu vou oferecer no altar. Isso não cabia a Uzias, isso cabia ao sacerdote. Quantas vezes aí você estamos esquecendo daquilo que Deus ele fez para nós através da igreja, através de nossos pastores, através de nossa liderança? Estamos deixando que a ingratidão ela tome o nosso coração, e queremos andar com nossos próprios pés, queremos andar do nosso próprio jeito, queremos andar de nossa forma. Quando nós chegamos a esse ponto, é sinal que a nossa fé ela está esmorecendo. Qual a tua sensação quando entra nessa casa? Qual a tua sensação quando entra nesse santuário? Imagina se Uzias entrasse naquele santuário e ele começasse a lembrar aquilo que Deus fez durante seus 51 anos de reinado.
Se você entrasse nesse lugar e você começasse a lembrar o que Deus ele fez em tua vida durante esse tempo, que você abraçou a fé, que você abraçou a palavra, se você pudesse imaginar aquilo que Deus ele fez através de você durante esses anos de existência que você tem, você entraria nesse lugar de uma forma diferente. Você voltaria a ser aquele crente que derramaria o coração diante do altar. Mas talvez a nossa ingratidão, ela venha a ser semelhante à ingratidão de Uzias. Quando Uzias ele olha para os sacerdotes, ele olha para os homens de Deus, e ele continua a sua atitude de rebeldia, de ingratidão, a Bíblia fala que um sinal de lepra começa a nascer na sua testa. Quantas vezes nós temos visto uma nação de crentes com lepra, de crentes excluídos, afastados, de crentes distantes. Eu não vou mais para a igreja porque eu me chateei, porque eu me magoei, porque aquela pessoa é falsa, porque aquela pessoa tem duas caras, por causa disso, aquilo outro. Será que isso não é um sinal de lepra? Será que a exclusão ela não nasceu porque a ingratidão ela foi maior em nosso coração? Não é o que as pessoas fizeram com você, é o que Deus ele fez com você durante todo esse tempo na tua caminhada cristã. É o que Deus ele fez com você. Será que essa frieza espiritual não vem porque a lepra está tomando conta de nosso coração? A lepra está tomando conta do nosso ser, como tomou conta do rei Uzias. O grande rei Uzias agora estava afastado do reino de Israel, porque a sua doença era altamente contagiosa. E quantos crentes estão completamente distantes da congregação? Porque essa lepra faz ele estar distante. Ele fala: eu não vou para o meio do arraial, porque aquele lugar ele não me cabe. Nós precisamos hoje renovar o nosso pacto com Deus. Nós precisamos ser fiéis a Deus. Nós precisamos ter aliança com Deus. Nós precisamos lutar contra a nossa natureza ingrata. Nós precisamos começar o dia dizendo: Senhor, eu sou grato pelo ar que eu respiro. Mas pastor, está tudo dando errado. Mas lembra do tempo que deu certo. A vida ela é um ciclo, ele vai, ele volta, e a história sempre vai mudando, porque tudo que está vivo, ele muda. Mas eu preciso estar vivo. Começar a tua fé, começar a tua vida cristã. Como é que está Deus dentro de você? Será que dá para ver Deus ainda dentro de você? Será que dá para ter as visões ainda dentro de você? Será que dá para ter aquele tempo de relacionamento com profetas, com homens e com mulheres de Deus? Será que ainda dá para se levantar e dizer: Senhor, eu sou o teu servo, eu sou o teu filho, e eu quero andar debaixo da tua vontade, eu quero andar debaixo do teu querer? Será que ainda dá para ver Deus? Será que ainda dá para ser grato a Deus? Eu queria falar para você, eu acho que eu repito essa palavra umas 200 vezes durante um sermão, mas fique bem atento com aquilo que Deus ele ainda pode fazer na tua vida se você não parar. Uzias ele reinou 51 anos. Para imaginar quantos anos ele teria reinado se ele continuasse andando com Deus, se ele continuasse fazendo a vontade de Deus. Quando eu me afasto de Deus, quem perde não é a igreja. Eu não vou mais para o culto, não vou mais para a igreja nunca perde, porque ela é o corpo de Cristo, e Cristo não depende de nós, somos nós que dependemos de Cristo. Uzias ele pega a lepra, a soberba de Uzias, a ingratidão de Uzias faz com que Uzias ele volte a estaca zero. Mas o reinado de Israel continuou andando. Outros reis vieram depois dele, o reino continua avançando. Então eu digo para você que quando a soberba ela tomou o coração de Uzias, Uzias esqueceu dos profetas. Uzias esqueceu que a sabedoria que ele contava era a sabedoria de Deus. Ele esqueceu das visões que fizeram ele crescer como ele cresceu. Tome cuidado com a ingratidão, porque ela é um veneno que nos mata lentamente. Você precisa hoje ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer. Você precisa ser grato. Como é que você vai ser grato a Deus? Como é que você vai ser grato a Deus? Como você vai ser grato a Deus? Será que não dá para mudar o nosso coração hoje? A nossa forma de ser hoje? Aquela casa quem te deu foi Deus, mas pastor, ela é alugada.
Quem te dá condições de pagar o aluguel é Deus. Os teus filhos foi Deus que te deu. Teu esposo, tua esposa foi Deus que te deu. Teu trabalho foi Deus que te deu. Pastor, eu não tenho nada disso. Mas Deus, Ele pode te dar tudo isso ainda. Ele pode dar tudo isso a você. Ele quer mudar a tua história. Mas o seu coração precisa hoje agradecer pelas mínimas coisas. Ser grato a Deus. Você pode ficar de pé nessa noite. Você pode ficar de pé. Gratos, sempre gratos a Deus, sempre gratos a Ele. Se o reino crescer, seremos gratos. Se o reino prosperar, seremos gratos. Se o reino avançar, nós seremos gratos. Em todo o tempo de nossa vida, nós seremos gratos. E se a igreja nos machucar, seremos gratos. Se a igreja nos ofender, nós seremos gratos. Se alguém me machucar, nós continuaremos sendo, porque tudo é dele e por ele. Tudo é para ele. Então tudo que ele fizer, seja sempre. Você pode fechar os seus olhos nessa noite. Você pode fechar os seus olhos. Você pode fechar. Pai, nessa noite nós queremos te honrar. Nós queremos te honrar por tudo que tu fizeste em nossas vidas. Nós queremos te honrar por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Não chegaríamos aqui se o Senhor não tivesse sido conosco. Não avançaríamos um passo sequer se o Senhor não estivesse conosco. Nós não iríamos a lugar nenhum se o Senhor não estivesse conosco. Eu sei que cada pessoa que está em casa nesse momento, Pai, ela não estaria nesse lugar que está se a Tua presença não fosse também com ela. E nessa noite nós queremos louvar o Teu nome, nós queremos te engrandecer, porque eu sei que uma história maior ainda está por vir, coisas maiores ainda está por vir. E eu sei que a Tua mão, ela vai nos sustentar, a Tua mão, ela vai nos favorecer, a Tua mão, ela vai nos fazer crescer. Então faça a sua igreja ser incendiada pela Tua verdade, faça a sua igreja, ela ser incendiada pelo Teu querer, faça a Tua igreja, ela viver um tempo de sinais, um tempo de maravilhas, faça a Tua igreja, ela viver o Teu sobrenatural, porque nós iremos te agradecer, nós iremos andar sempre com um coração grato, iremos andar sempre com um coração grato diante do Teu altar, sempre com um coração grato diante de Ti, sempre grato, sempre grato, sempre grato, sempre grato, Jesus, sempre grato, Jesus, sempre grato.